Ora então, cá estamos nós novamente para mais uma conversa. Já temos connosco o nosso próximo convidado, não é assim, Marco? O nosso novo super convidado é o engenheiro Paulo Faia, de uma empresa super interessante. E este aqui é uma coisa ainda mais interessante que conhecemos há pouco tempo atrás. Estamos a falar de semana passada. A Lunas é assim, uma confirmo. caixinha de É surpresa. uma caixinha de surpresas. É no Turf. E pronto, não vou adiantar mais, porque eu vou deixar a palavra ao engenheiro Paulo. A mim? Sim, falar um bocadinho Assim, de acerca, repente. acerca do seu percurso, acerca da empresa. Dessa empresa, o que é que faz a empresa no Turf? Exatamente. Ok, então, antes de mais, obrigado pelo convite e é com muito gosto que aqui estou hoje a falar convosco. A Neoturf, nós começamos em 1999 e a ideia era oferecer uma empresa que não só tratasse das áreas de projeto de arquitetura paisagista, mas também conseguisse construir os próprios projetos e fazer as manutenções. Portanto, queríamos fazer tudo e ficar responsáveis por tudo, de forma a controlar melhor o processo. E assim continuamos até hoje. Claro que temos uma área que se calhar somos mais reconhecidos, que talvez seja a área das coberturas verdes e dos jardins verticais, por serem áreas talvez mais recentes em Portugal ou menos faladas, e que nós abraçamos desde o início com uma convicção de que estas coisas deveriam ser obrigatórias e deveriam fazer parte daquilo que são os programas dos edifícios, não por ser bonito, mas porque nós precisamos de uma série de serviços que estas infraestruturas verdes trazem à cidade e aos edifícios. E, portanto, se calhar essa história é aquela que pode ser um bocadinho mais conhecida da empresa, mas fazemos, enfim, tudo aquilo que tem a ver com paisagismo e, infelizmente, não vivemos só de coberturas verdes e jardins verticais, por muito que gostássemos. Muito bem, então, engenheiro, que estratégias se podem desenvolver para que os espaços verdes ganhem mais preponderância nos meios urbanos? Que estratégias? Eu acho que a melhor estratégia é nós falarmos com as crianças, porque as crianças percebem isso melhor que os adultos, portanto, se calhar, se nós começarmos a falar mais com as crianças, com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, se calhar percebemos, e talvez assistir às aulas que já esquecemos, às aulas do ciclo da água, às aulas da nossa dependência em oxigênio, em comida, alimentos, enfim, tudo isso. Se calhar vamos começar a perceber melhor. Portanto, eu acho que devíamos todos voltar à escola, quem está a fazer agora grandes projetos ou quem está a fazer, se calhar, também os planeamentos urbanos, e se calhar olhar para estas coisinhas da forma mais básica, que é fundamental, e é por isso que elas já são obrigatórias em tantos sítios do mundo, em tantas cidades, em tantos países, e outros, se calhar, estão distraídos, porque se calhar não falam tanto com as crianças, talvez. Só aqui uma questão. A cidade e os espaços verdes, falo como por exemplo do campo e da floresta, sempre foram mundos muito distintos, muito diferentes. No entanto, nos últimos tempos isso tem vindo a mudar um bocadinho. Qual é então a vantagem, e é isso que eu quero que me explique, de se inserirem os espaços verdes nas cidades? É de certa forma uma maneira de reconectar as pessoas com a natureza? Eu acho que pronto, essa ligação com a natureza existe instintivamente. Nós continuamos a preferir o parque da cidade a uma autoestrada para fazer um piquenique. Portanto, isso é uma opção. Nós podemos ir para o pé de uma estrada ver os carros passar enquanto temos uma refeição agradável em família ou com amigos. Mas não, procuramos os parques. Portanto, essa parte eu acho que está, felizmente, ainda viva em nós, não está adormecida, e eu acho que podemos contar com ela. Aquilo que nós temos que ver é que nós, sobretudo com a pressão demográfica, nós somos mais 220 mil pessoas mais todos os dias, ou seja, todos os dias podíamos ter uma cidade da dimensão da cidade do Porto, ou o mesmo de dizer que todos os meses podemos ter uma nova cidade de Nova Iorque, e em 2050 75% dessas pessoas vão viver em cidades. E as cidades vão crescendo, e ao crescerem, tipicamente o que é que acontece? Vão construindo, porque de facto nós precisamos dos edifícios, como é óbvio, vão impermeabilizando e vão se esquecendo das estruturas básicas que nos mantêm enquanto seres vivos, que é a estrutura castanha, que é a estrutura de solos, e não nos podemos esquecer que os solos são o nosso maior reservatório da água potável, não é? A estrutura verde, que é aquela que mantém os tais serviços ecossistémicos, ou seja, os animais sem as plantas não vivem, mas as plantas vivem sem animais, portanto nós podemos todos desaparecer.
e as plantas continuarão aqui alegremente. Portanto, a nossa base é vegetal, por mais estranha que pareça, mas a nossa base é vegetal. E, portanto, essa será a estrutura verde e, finalmente, uma estrutura fundamental que é a estrutura da água, que é a estrutura azul. E o que é que nós andamos a fazer com a água doce que cai nos nossos telhados e, infelizmente, hoje em dia abrimos os telejornais tudo preocupadíssimo e aitio, porque não há água, mas o que é facto é que quando chove nas nossas cidades nós não temos a capacidade de pegar na água que cai nas coberturas dos edifícios, desde logo retê-las, por exemplo, com as coberturas verdes, que podem reter grande parte dessa água da chuva e devolver às nuvens, e é preciso voltar a explicar, as nuvens são o ciclo da água também. Outra parte excedente podemos reaproveitar para usos diversos do edifício. E o sobrante nós devemos ter a obrigação de infiltrar nos solos para recarregar os aquíferos, em vez de deixar os sobrantes andarem a lavar os tubos dos sistemas urbanos e de parar ao mar e transformar-se em água salgada. Portanto, nós estamos a esquecer os 700 milímetros de precipitação que, em média, nós recebemos no território nacional. Já sabemos, mais a norte no litoral do que a sul ou no centro-sul, mas em média é isso que nós recebemos. Onde é que estão esses 700 milímetros de precipitação? No mar, agora. Certo, grande parte. Isto por acaso foi um discurso muito interessante. Eu vou até para casa pensar. Outro dia. Porque efetivamente nós não vou eu falar, mas há aquela questão do sistema fechado, né? Ou seja, nós não perdemos, nós continuamos a ter o mesmo tipo de matéria, né, que se transforma inevitavelmente, mas é local, não é só global, né? Ou seja, a água tem um círculo que não é só global, mas também é local. Sim, nós temos, e se calhar é uma informação que se calhar as pessoas que não trabalham na área não sabem, mas o nosso planeta não perde nem ganha água. Isso é uma informação boa para sossegar um bocadinho as pessoas. Não, de facto o mundo não perde água, não está água a sair para outro planeta, não estamos a perder água para a estratosfera, não. Aquilo que acontece é que pelas alterações climáticas que ciclicamente o mundo tem e que nós estamos a fazer questão de acelerar gravemente, aquilo que é o modelo variou e em muitos sítios do mundo deixou de chover, desertificou-se o território e são no fundo ciclos negativos, não é? Que infelizmente nós não conseguimos travar. Agora, nós temos é que perceber que o modelo em termos de meteorologia que nos está a ser oferecido por este magnífico planeta é receber grandes quantidades de água, como falávamos também outro dia, em curtos espaços de tempo, em vez de termos uma distribuição mais regular. Eu usei outro dia a imagem e eu acho que saiu bem, eu vou voltar a usar. Completamente. Comercialmente foi incrível. Comprei. Não vi. Vou voltar a usar, que é, se calhar antigamente entregavam-nos uma garrafa de água todos os dias e agora há um dia que nos entregam um caminhão-tiro. E agora, o que é que vamos fazer com esse caminhão-tiro de água? Vamos ter que arranjar a forma de o armazenar, porque vamos precisar de beber uma garrafa de água todos os dias. E quem é que é o grande armazém de água doce? É o solo. Esse é o nosso grande armazém. Portanto, isto é muito mais simples do que as pessoas, se calhar às vezes, com ideias muito rebuscadas, andam à procura de soluções. Mas isto é extremamente simples. Dizer, de facto, que nós, isto já acontece em alguns bairros de diversas cidades e países do mundo, já é obrigatório que os edifícios respondam a isso. Mas eu acho que nós devíamos elevar o patamar e, acima de tudo, nós projetistas, nós que trabalhamos todos os dias em novos projetos, nós decisores políticos que todos os dias podemos alterar o rumo das coisas, perceber que esta questão é séria demais para ser adiada. E pode ser também, nós não vamos de facto alterar de um momento para o outro todos os edifícios do mundo ou da nossa cidade, mas cada projeto é uma oportunidade. E perceber outra coisa que também eu acho que se calhar às vezes nos distraímos, porque achamos sempre que temos tempo, que é aquilo que são os objetivos que nós temos decisivos para a nossa espécie, não é para salvar o mundo, antes de mais, ok? O mundo vai continuar alegre e contente se nós desaparecermos daqui, não vai haver problema nenhum, não vai haver problema nenhum. Ainda melhor, exatamente. Continuam a haver plantinhas, exatamente, não é? Se nós quisermos ter boas condições de vida neste mundo e se nós queremos ter, enfim, continuar e que as nossas futuras gerações tenham a qualidade de vida que nós encontramos, nós temos que atuar já. Porquê? Porque os edifícios que vão estar ao ativo em 2030 e 2050, que são as grandes metas para a descarbonização e para a biodiversidade,
são aqueles que nós estamos a construir ou a renovar agora. Todos esses edifícios vão estar ativos nessas datas. Pois. Nós estamos a construir o futuro, na realidade. Portanto, nós estamos a decidir hoje, em cada projeto, em cada política, em cada momento em que podemos decidir, aquilo que é o nosso futuro. Porque o resultado nós vamos ver depois, mas vai ser a soma de todas as ações diárias de todos nós, em todos os projetos. Muito bem. Tem mais alguma questão, Catarina? Não, não é bem uma questão, mas é um comentário até para dar força aqui ao projeto do Paulo, à empresa projeto, desculpe, mas à empresa e a toda a estrutura e o estudo que está por trás. Nós, de facto, também aqui na Leonesa vemos a evolução dos próprios clientes que se há uns anos atrás não queriam investir em ter plantas naturais, em ter essa biophilic design, como nós chamamos, hoje em dia são eles que nos pedem para tirar tudo que é plástico e colocar tudo que é natural. Sim. E isto é uma mudança gigante de paradigma que eu acho que é fantástico e tem um impacto brutal. Eu fui percebendo, também não sou especialista na matéria, fui percebendo com parceiros como a Neoturf e em reuniões que, de facto, também até as plantas ajudam para a acústica dos escritórios, que é sempre um grande tema. Sim. Sempre que me falam, Catarina, mas aqui os escritórios têm muito open space. Têm, se quiserem, porque nós fazemos fit-out adaptado. Mas o open space é muito barulhento. Não, mas há formas, até naturais, de o tornar menos barulhento. Não é barulhento, menos confuso, se calhar. Sim. E eu acho que é espetacular, efetivamente, voltarmos um bocadinho à nossa origem, até antes da nossa origem, não é? Às plantas, para o florescer de tudo, na verdade. Sim. Já agora deixem-me só complementar, eu acho que devemos possivelmente estar a acabar, mas eu não respondi totalmente à questão dos serviços ecossistémicos, mas é importante referir, ou seja, estas infraestruturas verdes que nós podemos trazer para os edifícios, seja nas coberturas, seja nas fachadas, podem contribuir para, eu vou elencar aqui se calhar os mais importantes. Primeiro, ciclo da água, ou seja, usando a referência à cidade de Toronto, nós com 10 centímetros de substrato, ou seja, uma cobertura muito ligeira, em Toronto retém 75% da precipitação de inverno e 90% da precipitação de verão. Essa água vai voltar ao ciclo natural, por evapotranspiração. Depois a questão da redução do conforto térmico, não é só a redução dos gastos energéticos, é o conforto, porque é diferente eu ter 21 graus de temperatura ou 20 graus de temperatura naturalmente, ou dado por um ar-condicionado. Depois temos as questões da promoção da biodiversidade. Nada disto vem substituir parques ou jardins, obviamente que não, mas podemos ligar esses parques e jardins através das coberturas. E nós somos dependentes da biodiversidade, ou seja, se deixarmos de ter insetos polinizadores, possivelmente deixamos de ter comidinha, portanto, é disso que estamos a falar. É a economia circular. Exatamente. Depois temos a questão da comida, já que falamos na comida, temos a possibilidade de produzir comida localmente, e isso vai ser, obviamente, o futuro, porque nós não temos a capacidade. Primeiro, não podemos cortar floresta mais para produzir alimentos. Já não existe, quase. E aqui existe, nós precisamos dela totalmente, e, portanto, nós temos que reflorestar. Portanto, vamos ter que aprender a produzir alimentos sem solo, em zonas construídas, hidroponias, até pode ser na garagem, hoje em dia, com os fotovoltaicos, podemos ter uma luz artificial e temos que ter na garagem. Eu acho que o futuro vai passar por aí. Se calhar com a mobilidade partilhada ninguém vai ser dono de um carro e as garagens vão se transformar possivelmente nas quintas dos prédios, talvez, quem sabe. Ideia interessante. Depois temos a questão da descarbonização. As plantas retiram CO2 e produzem oxigênio. Pronto, e podia acrescentar mais alguns, mas acho que já temos aqui serviços suficientes e acima de tudo são fundamentais para nós para ultrapassarmos esta resistência que temos, não sei porquê, de trazer a natureza de volta para a cidade. Contamos consigo, Paulo. É isso que fazemos todos os dias. Muito bem, ora então, estamos na reta final, vamos a uma pequenina surpresa que Catarina... Então, Paulo, música ou livros? Livros. Se tivesse que escolher. Então, o desafio é partilhar aqui um livro que tenha lido, ou que não tem que ser recentemente, já pode ter lido há mais tempo, obviamente, mas que de certa forma eu tenha impulsionado a criar a Neoturf, por exemplo, um bocadinho daqui inspiracional para partilhar aqui com a nossa comunidade.
Não sei, eu não sou muito. Eu vou-me esquecendo dos títulos e dos livros, mas há muito. Stephen Macunzo tem trabalhado muito o tema da inteligência das plantas e é muito interessante. Qualquer livro dele eu aconselharia a ler, porque dá-nos uma outra perspectiva do mundo natural e da inteligência de facto que este mundo natural tem, e mesmo das linhas em termos de investigação, até para proveito próprio, às vezes até da medicina, e das inspirações que esse mundo natural tem dado e que tem dado grandes resultados para nós nos permanecermos saudáveis e cada vez com mais anos de vida com qualidade. Portanto, acho que é um autor que eu aconselho. Qualquer livro dele, gostei de todos, portanto, qualquer livro dele. Ótimo. Muito obrigada, Obrigada, Paulo, mais uma Paulo. vez. Muito obrigado. Obrigado.